Hoje, nós estamos para celebrar a ceia do Senhor. Não é eu que digo quem pode participar. É você que diz se você pode participar ou não. Por que é você que diz? Porque Deus não manda em você. E esta mesa, não ela em si, mas a participação, pode significar vida para você. Mas pode também significar morte para você. Você lembra que ontem nós conversamos um pouquinho a respeito de Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Nesta mesa, ou participar desta mesa, está na sua responsabilidade. Se você recebe Jesus ou trai Jesus. Opção é sua. Deus não proíbe. Abre a sua Bíblia em João, capítulo 6. Só para você verificar que Bernardo não estava mentindo. E falando disso, João capítulo 6 é um capítulo muito mal entendido pela maioria dos cristãos. Porque nesse capítulo se fala em participar de Jesus, o pão da vida. E no fim desse capítulo, no verso 70, Jesus diz: não vos escolhi eu, Jesus, em número de 12. Contudo, um de vós é diabo. Agora presta atenção. Judas Iscariotes não foi endemoniado. Judas Iscariotes tinha deixado o diabo construir uma fortaleza na sua mente. Na fortaleza que o diabo construiu, na mente de Judas, foi que só tinha um valor na vida: dinheiro. Só. Talvez você se lembre de que uma vez Jesus estava almoçando na casa de um Simão, fariseu, e veio uma irmã e lavou os pés de Jesus. Judas pensou: mas gente, que desperdício! Podia ter
vendido esse perfume por uma grande quantidade de dinheiro e distribuído aos pobres. São duas coisas para entender. O objetivo de Jesus não é social, não é cuidar dos pobres. Isso é uma responsabilidade humana, sua, minha. Mas o Evangelho só tem um objetivo: a salvação do pecador. Se você não é pecador, você não entende nada. Se você é pecador, Jesus te transforma em santo, sem você fazer nada. Por quê? Porque você crê nele. É ele que faz. Você não pode praticar nada do Evangelho para mudar você. A única maneira de ter mudança é por fé em Jesus. Por isso que eu li com vocês ontem, Hebreus 4:10, que não precisa olhar, que vamos sem outra coisa. Mas diz que aquele que entrou no descanso de Deus, ele também descansou de suas obras, como Deus das suas. O que é o descanso de Deus? Jesus, pendurado na cruz, morrendo por você, falou duas palavras e faleceu. Ele falou para todo mundo ouvir, principalmente o diabo e os demônios: está consumado. Já fiz tudo possível para transformar Bernardo, pecador, em Bernardo santificado. Este é o descanso de Deus. Então, se você, por fé, entrou no descanso de Deus, você não tem que fazer nada para praticar o Evangelho, fazer esforço. Por quê? Porque já está feito. O que está feito, é feito. Olha aqui. Tem copos e pão já feito. Você está trazendo um pedaço de pão e trazendo um cálice? Não, porque está feito. É só participar. O Evangelho é isso. Está feito. Tudo feito. É só participar. Mas como é que você participa? Somente por fé, agradecendo a Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Está feito. Está tudo pronto. Por isso que aquele que entrou no que já está feito, não tem que fazer nada. O que ele pode fazer se está tudo feito? Nada. E você participa por fé. Você lembra que nós dissemos ontem que mesmo sendo Judas Iscariotes,
um discípulo de Jesus, o diabo tinha construído uma fortaleza na sua mente que dava a ele somente valores fora de Jesus. Ou seja, ele imaginava que estar junto com os discípulos, comendo com os discípulos, vendo os milagres que Jesus fazia, ele estava sempre fora. Estava lá fisicamente, mas de coração ele não estava lá. Porque se você está no Evangelho, tudo o que Deus faz é alegria, é contentamento, é satisfação. Oh, tudo, Bernardo? Sim, tudo. Por que eu digo tudo? Porque se você entrou no que Jesus fez, nenhuma circunstância, nenhum acontecimento, você fica questionando. Nunca questiona o que Deus fez. Oh. Por quê? Porque quando acontecem certas coisas, se Jesus não é tudo em sua vida, quando acontecem certas coisas, Jesus não é tudo para você. Deixa eu te falar uma coisa verdadeira. Se você quer andar com Deus, é Jesus e você só. Não é Deus, você e sua esposa. Não é Deus, você e seu marido. Porque o Evangelho, a salvação, é pessoal. Por isso Jesus ensinou assim: entrai pela porta estreita. Só dá para passar você e Jesus. Por isso que eu estranho quando pessoas que são honestos, que são muito sinceros, mas me falam, eu me sinto muito só, eu tenho que ter um companheiro. Deus tem que ser seu companheiro. Jesus é o seu companheiro. Ele é tudo para você. Tudo. E se você procurar alguém, você está desrespeitando e rejeitando Jesus. Deus chama pessoalmente você. Porque no céu você só vai ter Jesus. Sim, vai ter milhares e inumeráveis multidões de salvos. Mas você só vai se relacionar intimamente com Jesus. Ou seja, você vai ser a noiva de Jesus.
Então, se você não tem paciência agora para andar com Jesus, eu não sei como que você vai aguentar lá. Mas isso não é comigo, não. É problema seu. Filho, eu nunca fico solitário. Nunca. Por quê? Jesus mora comigo. Ele é dentro de mim. Ele é total satisfação em tudo. De modo que Jesus escolheu Judas, que Jesus diz é diabo. Ou seja, Judas Iscariotes não foi endemoniado. Judas Iscariotes tinha uma fortaleza construída pelo diabo na sua mente. E naquela hora que Jesus, antes da ceia, ajoelhou e lavou os pés de Judas, Jesus esperava que Judas ia receber o seu amor de tal modo que ia destruir aquela fortaleza do dinheiro que estava na sua cabeça. E então, Jesus voltou para a mesa e Judas também. E ele passou um pedaço de pão para Judas, somente para os outros discípulos não discriminar Judas Iscariotes. E logo que Judas, que tinha uma fortaleza do diabo na sua mente, recebeu o pão, levantou e saiu. E nenhum dos discípulos sabia por que Judas saiu. A Escritura diz que eles pensavam que Judas ia arrumar alguma coisa para a ceia. Mas, de fato, Judas ia encontrar com os servos dos sacerdotes que tinha dado a ele 30 moedas de prata para trair Jesus. E então, depois da ceia, Jesus com os demais discípulos foram para o jardim de Getsemane, onde sempre acostumavam ir. Judas sabia. E quando chegaram lá, Jesus começou a orar. E ele orou, dizendo: Pai, oh Pai, se puder ser possível, passa esse cálice de mim. Qual cálice? Cálice de morrer sozinho, fora do Pai. Ou seja, cortar
a intimidade com seu Pai. E ele, Jesus, ajoelhado lá, disse: Pai, passa de mim esse cálice, porém, não segundo a minha vontade, o que tu queres. E quando ele disse isto, aconteceu alguma coisa. Ele começou a suar gotas de sangue que caíram no chão. Estourou o seu coração por amor a você. Ele disse: não como eu quero, mas como tu queres. E ele levantou. E lá na sua frente tinha um grupo de homens, liderados por Judas Iscariotes. E Judas tinha dado um sinal, porque os homens que estavam para prender Jesus não sabiam quem era Jesus. E ele tinha dado o sinal: aquele que você quer crucificar, eu vou te mostrar, porque eu vou beijar a ele. Então ele se aproximou de Jesus e o beijou. E Jesus disse: Judas, tu me traz com um beijo. E os homens prenderam Jesus. Quando Judas observou que eles tinham levado Jesus para o crucificar, a mente, a fortaleza na sua mente roeu tudo. Foi destruído. E ele foi correndo para o templo e pegou os 3 moedas de prata e jogou aos pés do sacerdote. E disse: fica vocês com as suas moedas, porque eu traí um homem inocente. Um homem inocente. Eu disse que a fortaleza da sua mente roeu. Por quê? Porque quando ele jogou as 3 moedas aos pés dos sacerdotes, ele não tinha mais razão de viver. E ele saiu e se enforcou. Isso é uma descrição para vocês, não para ser dramático, para vocês entenderem o que é uma fortaleza da mentira. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler a partir de verso 23 e depois
uns pequenos comentários para ajudar você a não ser como Judas Iscariotes neste momento. Porque esta mesa pode ser vida para você, mas pode ser morte para você. Paulo está descrevendo, verso 23. Porque eu, diz Paulo, recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu. E disse: esse pedaço de pão representa o meu corpo, que é dado por vós. Só um instantinho, observa. Isso é pão. Não Jesus. Não Deus da missa. É pão. Mas é um pão que significa a vida eterna de Jesus para você, se você está livre das fortalezas do diabo. Verso 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Faze isto em memória de mim. Um parêntese aqui. Um pouquinho antes, eu disse para vocês a importância do capítulo 6 de João. Porque no capítulo 6 de João, Jesus disse: o que é este pão? Ele disse: não é o pão, é eu. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Depois você vai ler com calma e deixa o Espírito Santo te mostrar o que se diz em João capítulo 6. Mas Jesus toma o pão, verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Não é o sangue de Jesus. É a nova aliança no sangue de Jesus. Porque foi a morte, o sangue de Jesus, que transforma você de pecador em santo. Por fé. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faze isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Esse é um ato de agradecimento. Obrigado, Deus, porque tu morreste por mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ele não está mais morto.
Ele está vivo, ressuscitado. E quando você faz isso, não é aquela procissão do paixão, da Páscoa. Por que eles fazem a procissão da Páscoa? Por se lembrar da morte de Jesus. Mas isso não é para lembrar a morte de Jesus. Isso é para lembrar que ele ressuscitou. Mas eles fazem a procissão da morte de Jesus porque eles não sabem que ele não está morto. Ele está ressuscitado, vivo em você. Por isso que eu disse, esta mesa significa vida de Jesus em você ou morte de Jesus para você. Verso 27. Por isto, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é isso? Se você que vai saber se você vai participar ou não. Eu não vou levar para você. Você vai vir aqui e pegar. Eu estou falando dos novatos, para os novatos. Mas observa. Se você participar formalmente para os outros não dizer, ela não participou porque ela deve estar desviada. É claro que você não vai falar assim, mas vai pensar assim. De forma que, quando você vem aqui para participar, eu vou sentar naquela cadeira ali, para eu não ver se você vem ou não vem. Que o problema não é Bernardo ver. O problema é Jesus ver. Como assim é por dentro. Se você é Judas Iscariotes, que crucifica Jesus. Isto é ser réu do corpo e do sangue de Jesus. Porque se você participar disso formalmente, você está pregando Jesus na cruz de novo. E em Hebreus se fala muito a respeito disso. Mas vamos continuar a leitura, porque eu tenho outra coisa para dizer. Verso 28. Não, 27 de novo. Por isso, aquele que comer e beber o cálice do Senhor, comer o pão, beber o cálice do Senhor, indignamente, será naquele momento réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, 28. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Você examina você mesmo. Por quê?
Porque a única pessoa que participa daqui é você. Se não tem nada com os outros, eu disse para você sempre, o Evangelho é pessoal, não é coletivo. E aqui, você está sozinho diante de Deus. Continua a leitura. Verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E esta é a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Às vezes eu sempre falo com você, não questiona Deus. Mas às vezes, pessoas participam disso aqui por formalidade, para os outros não dizer nada, e daqui um pouco eles têm câncer, têm outras coisas. Por quê? Ele disse, porque eles não se examinam a si mesmos e participam formalmente. E Satanás, isso abre a porta para Satanás criar tanta coisa. Criar não é a palavra não, porque ele não sabe criar nada. Fazer cada coisa. Verso 30 de novo. E eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem antes do tempo. 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, 32, mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Não significa que você perde a salvação se você participar disso indignamente. Não. Significa que você abre um espaço para o diabo deitar e rolar em sua vida. Destruir você fisicamente aqui. E o amor de Deus é tão grande que mesmo que você faz isso, Deus deixa que você passe por disciplina. Sofre desnecessariamente. Você não tem que sofrer nada, salvo, mas você sofre. E aí você fica clamando, oh Deus, por que o Senhor deixa isso? Foi você que deixou. Foi você que deixou. Que pensou como na igreja.
que isso é uma coisa formal. Não, filho. Isso é um momento especial para você. Quando você pode, do seu coração, agradecer a Deus. Jesus, tu morreste por mim, mas eu estou tão grato, porque eu estou anunciando a sua vinda para mim. Anunciais a morte do Senhor, sim, mas até que Ele venha. É difícil isso. Deus não te manda em nada. Deus não cobra nada de você. Ele é um Pai generosíssimo, que quer te abençoar em tudo. Porém, por causa dos ensinos religiosos dos homens que vieram aqui no Brasil, desde Cabral, que trouxe um emissário do Vaticano. Talvez vocês ficaram meio pensativos, eu não sei. Quando o Papa renunciou, por que aquele Papa renunciou? O primeiro a fazer isso. Por quê? Porque ele disse, eu preciso de tempo para orar. Para Deus se revelar a ele, porque a suntuosidade do sistema não dá nada de Deus. E a formalidade da estrutura não dá nada para você. Quem dá para você é Deus. Só. E aqui, cada um de nós estamos sozinhos diante de Deus. Isso é um ato, um momento muito pessoal. E eu vou agradecer a Deus pelo pão, pelo cálice. E então eu vou pegar um pedaço de pão e um cálice e eu vou sentar ali, naquela cadeira. Para você não pensar que eu estou querendo ver quem participa. Eu não tenho nada com isto, nada. Não cabe a mim, isso não é mesmo de Bernardo. Porque uma vez, vou lhe falar uma coisa agora que você não pode imaginar. Uma vez, muitos anos atrás, numa grande igreja aqui, eu participei. Pode vir. Eu participei de um corte espiritual, onde eram julgados cada pessoa se era digno de participar ou não. Por quê? Porque a igreja, a mesa era deles. Isso não é nossa mesa, não. Essa é a mesa quando o Senhor Jesus fica pertinho de você. Pai, agradecemos a Ti por Teu amor, por Tua graça, por este momento, quando Tu estás juntinho de nós.
para nos dar vida de todo dia, até que tu venhas nos buscar. Muito obrigado, Pai, em o nome de Jesus. Os irmãos vão tirar essas coisas para ficar tudo. Agora observa. Vai com muito calma. Não tem pressa. Só vem quando você está pronto. Jesus, eu posso ir. Verifica. Não corra. Vai com calma. E pega um pedaço de pão, como esse que eu peguei. Pega um copozinho e vai sentar no seu lugar. Não vai comer aqui, não. Para ver se os irmãos estão vendo que eu estou pronto. Que horror. Tá bom? Então, a mesa do Senhor está à sua disposição. Depois eu falo quando nós vamos participar juntos, tá bom? Tem mais alguém? Pode vir. Não tenho pressa, não.
Pai, agradecemos a Ti por esse pedacinho de pão que lembra o Teu corpo dado por nós. Pode comer. Depois do pão, Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança em que Deus fez tudo por nós. Muito obrigado, Pai, porque Tu fizeste tudo em Cristo para a nossa salvação, até que Tu venhas nos buscar. Muito obrigado, Pai, em o nome de Jesus. Pode beber o cálice. Segura o cálice vazio. Agradeço a vocês todos por seu amor, por seu carinho, por estar conosco neste momento. Espero que você pessoalmente lembre-se de que você está sempre sozinho com Deus. Nunca solitário. Nunca solitário. Mas é só Jesus que é a tua vida. Tá bom assim? Será que tá? Então, estão dispensados. Muito obrigado.